Realmente é um momento abençoado, né? A gente está aqui todos reunidos para refletir um pouquinho sobre o tema. Como o Guilherme falou, é um tema tão amplo que a gente poderia aqui falar muito sobre ele e ia ser uma discussão boa, né? Um bate-papo bom. E eu, como estava me preparando para fazer a palestra, eu falei sobre que aspecto, como o nosso tempo é curto, sobre que aspecto que eu posso trazer a questão do Consolador prometido para nós, né? E o que eu posso também falar que a casa parece que não está cheia, mas a casa está cheia. É um tema, como todo tema trazido aqui, é um tema que serve tanto a nós encarnados, como nós vimos aqui, a gente acha que o tema que é proposto pela espiritualidade, ele serve só para os encarnados, mas não, ele também serve aos desencarnados que estão sempre aqui presentes, e muitos são atendidos, né, e estão nas palestras nos escutando. E eu vou começar dando a gente encontra esse tema, para quem quiser depois se detalhar, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e ele fala do Cristo Consolador. E a base de todo o raciocínio, aquilo que é da ideia que a gente vai levar para essa noite, se passa em cima dessa passagem do Evangelho que está em João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e no 26 também. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e reguarei ao meu Pai, e a Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, esse tema, consolação, eu acho que é muito atual. Todo mundo, a gente vê a energia, né? Parece que a gente consegue sentir a energia que está aí no ar nos últimos tempos, né? E a gente aqui atendendo na casa, conversando com os amigos, percebe que dentro de cada pequeno núcleo familiar, as pessoas estão um tanto desequilibradas, né? E dentro desse desequilíbrio parece que elas vão entrando num ciclo vicioso e não conseguem sair por si só disso. Elas não conseguem encontrar consolação. Tudo que tem sido posto, todas essas notícias que a gente está sendo envolvido o tempo inteiro, e a gente tenta sempre buscar fora algum tipo de consolo, algum tipo de carinho, de um lugar seguro onde a gente se sinta bem. E por mais que a gente procure aí fora, a gente não encontra esse consolo. A gente às vezes se ilude, às vezes encontra alguma ferramenta, algum colega, alguma companhia, algum tipo de comportamento que momentaneamente parece que nos satisfaz, que traz realmente algum verdadeiro consolo para a gente. Mas aquele momento passa e é breve, e de repente a gente se vê envolto nos mesmos problemas, nas mesmas aflições que sempre. E aí, onde a gente vai encontrar o verdadeiro consolo? A gente vai encontrar esse verdadeiro consolo dentro da obra que Kardec codificou. Veio o primeiro, foi em 1857, o Livro dos Espíritos. Depois a gente tem o Evangelho, o Gênesis, as 4 obras principais, as outras obras que são complementares. E ali vem justamente esse Consolador que Jesus nos prometeu quando estava encarnado. E que ele fala sabiamente que naquela época ele não podia falar para as pessoas de 2000 anos atrás abertamente. Falando da maneira que ele falou, ele já foi perseguido, foi incompreendido, acabou na cruz
Imagina se ele falasse abertamente. Há pouco tempo atrás, bem depois de Jesus, queimavam-se bruxas, tinham-se inquisições, as coisas, os mistérios, entre aspas, não podiam ser desvelados. Mas ele nos prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade, que se manifesta já de cara no livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. Muitas das respostas são vindas através de quem se declara o Espírito de verdade, e que vem trazer essa mensagem consoladora para todos, para aqueles que na nossa época, mundo atual, está muito dentro da matéria, principalmente depois do darwinismo, aquela coisa que nós somos um grão de poeira no universo, que vivemos aqui um breve momento dentro do universo e depois acaba tudo. Onde ele vai encontrar o verdadeiro consolo? Para aquele que sofre porque acha que está passando injustiças, né? Porque, sei lá, eu tenho algum defeito físico, ou que os outros não têm, ou que é difícil, é raro de conviver, ou eu nasci dentro de um seio familiar onde eu não sou bem aceito, ou tenho dificuldade de convivência com essas pessoas, né? Quantas pessoas procuram, pensam, não, eu tenho que sair da cidade, do país, a coisa não dá, porque eu estou aqui envolto, e tudo sempre voltado para o externo. Tudo por quê? Porque eu não tenho esse consolo que é trazido através do conhecimento que vem com o Espiritismo. Esse consolo é espetacular, porque ele nos explica, traz racionalmente uma explicação por que nós estamos aqui nesse momento, vivendo e passando os problemas e gozando também de uma série de benesses na nossa existência. Ele nos explica desde a criação do universo, do reino mineral, vegetal, animal, até o reino hominídeo. Ele nos explica o presente que Deus nos deu, que nós não temos, às vezes a gente esquece, porque já faz tanto tempo que nos deu esse presente, que é a nossa vida. E não é essa vida de agora apenas, é a nossa vida que é uma vida eterna. Não adianta, Ele nos criou, e uma vez que nós somos criados, a gente não vai ser mais descriado, a gente não vai mais deixar de existir. E que nós somos sempre uma somatória de experiências. E que nós estamos num eterno despertar de consciência. Quanto mais consciência, mais elevado eu sou. Mesmo que eu queira me meter num buraco, naquele ciclo que eu falei no início aqui da nossa conversa. Chega uma hora que a justiça divina, as forças da natureza, elas nos empurram para frente. Muita gente vem e vê um lado assim que eu não gosto, assim, um aspecto que eu acho que não vejo sobre esse lado, que nós precisamos sofrer para evoluir. Não precisamos sofrer para evoluir. Mas a dor é uma ferramenta que nos tira desse ciclo vicioso, quando nós mesmos não conseguimos sair por nós. Aí vem a dor, vem o sofrimento, que é um sinal de alerta, e a gente precisa mudar em algum aspecto ali da nossa existência que não está dando certo, está errado. A gente está repetindo aquilo há muito tempo. As doenças, elas não aparecem do nada, elas são geralmente somatórios, tanto as psíquicas, as emocionais, quanto as físicas. Então a gente está vendo hoje uma época onde que a verdadeira epidemia, onde que está? A epidemia está na depressão, que está levando as pessoas a uma epidemia verdadeira de suicídio. De pessoas que dormem. Outro dia eu vi um dado absurdo. No Brasil, a cada 5 pessoas, 3 usam remédios para dormir. Não conseguem dormir sem remédio. Então, está todo mundo precisando de um consolo. Mas onde que eu estou indo buscar esse consolo? Ele está aqui, ele está do lado de dentro, não é do lado de fora.
E toda essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Elas vão nos traz paz, segurança. Eu não estou numa corrida de 100 metros. Eu não preciso dar tudo de mim aqui e agora. Eu não estou no desespero. Eu não estou disputando com meus irmãos. Pelo contrário, eu estou numa maratona sem fim. Então, se eu pensar que eu posso melhorar um passo a cada dia, um aspecto meu a cada dia que eu vá melhorando, eu posso ir estudando um pouquinho de cada coisa que eu tenho interesse, e melhorando o meu aspecto intelectual, e junto com o aspecto moral, eles vão puxando um ao outro, e assim eu vou encontrar esse Consolador, já aqui na nossa existência, dentro da felicidade que nos é permitida, porque ele explica, porque muitas dessas, a doutrina ela é tão bárbara, quando a gente entende, ela explica porque muitas vezes sofrimentos que nós estamos aqui. Estamos aqui porque a gente está no mundo de provas e expiações. Não quer dizer que a gente está aqui só para sofrer, mas que o nosso nível de felicidade aqui é até certo ponto. Se eu quiser mais, eu tenho que buscar novos reinos. E para buscar novos reinos, tanto aqui do lado daqui encarnado quanto desencarnado, eu tenho que estar sublimando o tempo inteiro. Eu tenho que estar melhorando. Enquanto eu fico buscando do lado de fora, parece que eu estou brigando contra um exército e não consigo nunca melhorar nada. Então vem a decepção, vem a tristeza, vem a ansiedade, né? Agora, se eu procuro sempre, olha, eu não posso mudar o lado de fora, mas eu posso brigar com os meus problemas internos, me melhorar. E aí eu sempre vou conseguir melhorar. Todo dia eu vou ver um aspecto. É que nem a pessoa que é sedentária e resolve do dia para a noite fazer exercício. Se ela for lá todo dia na academia ou fazer o exercício que ela for fazer, no dia seguinte ela sentir uma melhorazinha. E vai indo, com o passar do tempo, e daqui a pouco ela deixou de ser sedentária. Faz aquilo com naturalidade. E é assim que é a nossa vida. Os aspectos morais e os aspectos intelectuais. Às vezes eu tenho dificuldade intelectual para alguma área, para entender alguma coisa. Mas se eu me esforçar, daqui a pouquinho eu vou fazer aquilo com naturalidade. E às vezes eu tenho dificuldades nos aspectos morais. Eu tenho dificuldade, sei lá, de inveja, ou de conviver com certos colegas, ou enfim, né? Ou de ser avarento, seja lá qual for o aspecto moral que eu tenha problema, eu posso ir trabalhando isso aos pouquinhos, daqui a pouco eu não vou ter mais esse tipo de dificuldade. Você vê como é incrível nas encarnações, né? Parece que aquela pessoa, sei lá, que ela tem dificuldade com violência, ela é posta sempre à prova. Ela parece que vai lá e sempre, de alguma maneira, ela está ali e alguma confusão do lado, que é para ver se ela, né, passou por aquele teste novamente. E a pessoa que não tem problema com violência, podem colocar ela lá no meio da torcida do time inimigo, não sei o que, nunca vai acontecer nada, ninguém vai brigar do lado dela. Então já não precisa mais passar pelaquela prova. Ela já passou por aquilo. Por isso certas pessoas têm facilidades em alguns caminhos e dificuldades em outros. Por isso que a gente não pode ficar olhando o jardim do vizinho. A gente tem que focar no nosso jardim. Eu não sei qual é a história, o passado dessa pessoa, para ela ter esses méritos, essas facilidades nessa vida. Mas eu também não sei quais são as dificuldades que ela tem, porque todo mundo tem dificuldades também. Então, uma mensagem consoladora. Aquele que perdeu um parente querido, se eu pensasse vamos dizer assim, no catolicismo tradicional, perdi um parente, um ente querido, e aí nunca mais. Não. O Espiritismo, ele vem nos mostrar já a comunicação entre os espíritos, entre vivos e mortos. Ele nos dá a certeza do reencontro futuro. Ele nos dá a certeza de refazermos tramas passados que foram mal feitos e assim nos irmos redimindo. Mas ele também nos dá o entendimento do porquê do esquecimento, que é uma bênção. Porque se eu não esquecesse quando eu venho para cá e me encarno novamente,
talvez eu não aceitasse aquela situação. Quando vem, por exemplo, uma pessoa dentro de um seio familiar, onde ele teve no passado problemas sérios com essa outra pessoa. Ali, às vezes, eles já não se entendem como pai e filho, como irmãos, mas eles não sabem justamente por quê, mas tem alguma energia ali que não bate, né? Imagina se eles soubessem que, sei lá, na vida passada um matou o outro, ou traiu, ou fez lá qualquer coisa, aí que eles não iam se aceitar nunca. Então o esquecimento é uma verdadeira bênção para a gente. Tudo que vai sendo passado dentro desse consolador que o Espírito da Verdade traz para a gente através das obras básicas, são mensagens que nos deixam tranquilos, que nos permitem respirar e dormir em paz, acordar com alegria, procurarmos estarmos sempre evoluindo. Essa mensagem é uma mensagem de verdadeiro consolo, que desmistifica as coisas, explica a fluidoterapia, o magnetismo, o que acontece aqui dentro dessa casa, na hora do passe, os tratamentos à distância. Então, uma mensagem de muita bênção. E a gente tem que entender como somos abençoados nesse momento da gente poder estar recebendo esse conhecimento. Porque quando eu vivi em vidas passadas, onde eu estava sobre aquela rigidez dos dogmas, das religiões do passado, sequer poderia se falar assuntos desse. Se não é parar na fogueira, alguns, outros na cruz, e só Deus lá sabe o que acontecia com essa turma toda que nos precedeu e tentava trazer esse tipo de conhecimento e não podia falar isso daqui abertamente, como a gente está conversando agora. E são conhecimentos reveladores que, se a gente realmente põe embaixo da nossa pele, por lá dentro do coração, ele não tem como não mudar a minha atitude no meu dia a dia. Porque também não adianta nada conhecimento, né? Eu tenho que fazer, por isso que falou, olha, conhecerei-vos de acordo com as suas obras, com os seus frutos. Não adianta eu me encher de conhecimento, né? Por isso que a gente vê, pessoas com tanto conhecimento, falam tão bem, doutores e tal, tomam atitudes moralmente extremamente baixas, porque uma coisa não quer dizer, não está ligada à outra, né? Então a gente precisa realmente pôr essa atitude lá fora, no nosso dia a dia, e aí essa é a melhora, né? Eu tenho dificuldade lá com o colega do trabalho, puxa vida, vamos tentar encarar isso de uma outra maneira, né? Quem sabe começar, ao invés de entrar lá já pensando mal do colega, começar dando uma oraçãozinha para ele, enfim, né? E assim eu posso tentar, existem várias maneiras que você pode tentar melhorar essa situação. Daqui a pouco, quem sabe, você está entrando lá no seu trabalho e está feliz, a energia ficou boa, você não tem mais problema com o teu colega de trabalho. O mesmo nos nossos lares, enfim, nos ambientes onde a gente vive, né? E aí a gente vai ficando tranquilo. Tem essa mensagem que é um verdadeiro consolador, né? Eu acho que a ideia é essa. E olha só, estamos só complementando um pouquinho, né? Tem mais uns 5 minutinhos ali, né? Complementando, aproveitando, né? Tem muitos aspectos, e como eu comentei de início, como essa mensagem era tão consoladora, que era consoladora também para que nós estivermos do lado desencarnados, como os desencarnados que estão aqui nos escutando. Porque imagina, o que acontece com a maioria de nós quando desencarna? Tem uma passagem num livro do Chico, eu não lembro o nome exatamente do livro, não sei se é no nosso lar, mas enfim, onde está lá o André Luiz, ele está acompanhado do mentor dele, eles estão lá visitando algum departamento do nosso lar, e eles vão conversar lá com a pessoa que é responsável por aquele departamento, e ele escuta o seguinte termo: completista. O que era o completista? O completista, segundo a pessoa responsável pelo aquele departamento, era o espírito que, após desencarnar, chegava lá e tinha completado o seu objetivo que ele teve, né, o que ele se autodeterminou junto com a equipe a fazer nessa encarnação. E que ele estava lá bastante tempo, lá como diretor daquele departamento, e que naquele tempo todo ele só tinha visto
2 completistas voltarem. Ou seja, eles vieram para cá, encarnaram, e apenas 2 conseguiram, né, completar a sua missão, realmente 100%. Então, quando a gente desencarna, o que acontece também? Né? Acontece o seguinte: 99% da gente ou mais vai ficar com coisas que ficaram mal feitas para trás. E é isso que vai mais nos pesar na nossa consciência na hora do desencarne. Tudo aquilo que eu deixei de fazer, todas aquelas ações que eu não fiz bem e gostaria de corrigir. E imagina se fosse como no catolicismo tradicional, né? Se a gente não tivesse esse consolador. Acabou? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno? Não. Eu posso do lado de lá, enquanto eu estou na erradicidade, e me preparando, e estudando, e me melhorando, até eu ter a abençoada oportunidade de vir novamente para a Terra, para essa experiência, e tentar, muitas das vezes, corrigir aquelas pendências da minha última encarnação. Mas como a gente cai no esquecimento, a gente cai aqui e cai nas tentações, esquece tudo e já se revela, né? Logo de cara com as missões, com as dificuldades que a gente mesmo escolheu. Né? Então é maluco, a gente parece muitas vezes criança mimada, né? Que fica ali, a gente pediu aquilo e depois fica ali chorando e rebelde com aquela situação em que a gente se encontra, ao invés de tentar encarar aquilo de frente e melhorar. Então, quando a gente tem essa clareza de pensamento e de sentimento, a gente vê que é uma doutrina tão consoladora que ela consola nós encarnados e nos consola também quando nós todos estivermos desencarnados, desvendando todos os véus. Agora, a gente daqui a pouquinho vai passar para o momento do passe. Então, o que é isso? Por que eu fico bem depois do passe? Me sinto bem? Está aí, está tudo aqui nesses livros, nessa doutrina consoladora, que desmistifica, explica fluidoterapia, magnetismo, explica por que Jesus não operou milagres. Ele operou as leis da natureza com muito conhecimento, como nenhum outro tem, né? É isso, gente. Então, que essa doutrina realmente crie raiz lá dentro do nosso coração, para que ela seja transformadora em nossas vidas. E com isso a gente vai ganhar muito tempo, porque a gente é eterno. E não adianta eu pegar e jogar âncora e não querer ser aquela minha zona de conforto. Como eu disse no começo, uma hora ou outra vai vir a vida e vai te empurrar lá para frente. Vamos encarar os nossos problemas, né? Então, pega tudo isso, pega essa bagagem e vamos encarar de peito aberto, com o rosto alegre, feliz, de bem com os nossos irmãos, né? Sendo sempre mais conciliador do que rebelde, como uma pessoa que cria distonia, desarmonia no ambiente onde ela está. São posturas pequenininhas que a gente pode ir tomando no nosso dia, que vão nos deixando com o coração cheio de amor, vão nos transformando de dentro para fora, e aí a gente vai ver que a gente pode sim viver uma real felicidade dentro dessa nossa vida mesmo. Como diz também a doutrina, como consolador, diz que fora da caridade não há salvação. Não há salvação porque quando nós percebemos como é bom ser caridoso de verdade, a gente percebe como é feliz, como é bom ser feliz. Nós somos criados à imagem de Deus. Só que nós ficamos aqui na nossa existência eterna como seres pedintes. Eu não lembro de ver Deus pedindo nada. Geralmente Deus está sempre doando. Então, para a gente tentar se aproximar
evoluir nessa nossa vida eterna, a gente tem que aprender a nos doar. E a caridade é a ferramenta para isso. É o exercício, é a academia para eu aprender como é bom doar. Como é bom eu poder oferecer e não ser um ser pedinte, um ser carente. Essa é o grande caminho, é o grande consolo. E essa é a alegria que nos é permitida nesse mundo. Obrigado pelo ouvido de todos, espero que as palavras tenham feito sentido para vocês refletirem e que a gente possa realmente vestir essa camisa do lado lá de fora e ser um pouquinho melhor a cada dia. Obrigado.